Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo. Que o Senhor usa essa canção como uma sincera e profunda oração, uma petição da sua alma, para que você seja usado em nome do Senhor Jesus. Pedir esse púlpito aqui para a gente ter um apoio. Pode vir, não tem problema. Não, é o púlpito. Valeu, obrigado, gente. Ajuda bastante. O texto que nós lemos do profeta Jeremias, do livro de Lamentações, um texto muito significativo, porque é um derramar da alma e do coração do profeta diante de toda aquela situação que ele estava vivenciando, e que os seus olhos foram testemunha ocular de toda a tragédia e a destruição que se instalou no reino de Israel, reino norte, como também no reino de Judá, no reino sul. E o profeta, ele vai dizer neste texto, do capítulo 3, verso 21 em diante: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Jeremias foi um profeta que viu a aflição antes, durante e depois de ter acontecido o exílio babilônico. Por isso que nesse capítulo 3, logo no início, lá no primeiro versículo, o profeta vai dizer: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição. Sou o homem que testemunhou a dor, a aflição, a angústia, o medo, a revolta, a destruição. Antes do exílio, sofreu porque, como profeta, sua palavra foi profundamente rejeitada, foi violentamente rejeitado, chegou até ser jogado num fosso, padeceu rejeição, violência,
humilhação por parte do todo o povo que, na grande maioria, não queria escutá-lo, dos outros profetas que profetizavam diferente daquilo que ele profetizava, e do poder então estabelecido que o perseguia fortemente, e como eu disse para vocês, a ponto de prendê-lo em grilhões e jogá-lo em um fosso. Durante a invasão do Império Babilônico, ele também foi testemunha da grande tragédia que se abateu ao povo naquele momento, e como a cidade santa fora invadida, e as coisas mais terríveis de jovens meninas sendo violentadas, até crianças que tiveram suas cabeças esmagadas sobre pedras. Após a invasão da Babilônia, ele ainda teve que sofrer mais, ele teve que ser exilado, ele teve que fugir e ficar exilado lá no Egito, e passou o resto da sua vida exilado no Egito, e ainda assim por um bom tempo, antes de ir para o Egito, para o exílio, ele viu o resultado daquela destruição em toda a cidade. Ele faz o relato disso aqui no seu livro de Lamentações. É um livro cheio de dor, é um livro cheio de gemido, é um livro da alma que se contorce, é o livro do coração que sangra, é o livro dos sentimentos de alegria e de esperança que se escoa, que vai embora. Então é um livro muito forte, é um livro muito denso, e não teria outro nome mais cabível a este livro do que Lamentações. Lamentações. E no meio de toda esta quadro, que então o profeta vai dizer: eu sou o homem que viu a aflição, eu sou o homem que testemunhei o que é sofrer, o que é angústia, dor, medo, desamparo, falta de esperança. Então nesse capítulo 3, desse verso 21 até o verso 25, 26, ele faz essa declaração contundente diante de tudo isso, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele lembra, no meio de tudo isso, no meio de todo o caos, no meio de toda a desesperança, no meio de todo o medo e desamparo, ele ainda pode lembrar as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. São as suas misericórdias que não têm fim. Essas misericórdias renova-se a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade. No meio de todas as perdas e danos, no verso 24 ele diz: a minha porção, o que me cabe é o Senhor.
diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor. Como assim? No meio de tudo aquilo, não. Bom é o Senhor. A bondade de Deus não tinha a ver com a situação, a bondade de Deus não tinha a ver com o quadro, os atributos de Deus não se alteram conforme se altera o quadro humano, a história humana, aconteça o que acontecer. Bom é o Senhor. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. Bom é o Senhor para a alma que o busca. É guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Mas eu quero rapidamente me ater a esse verso 21 e o 22. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então ele diz: as misericórdias do Senhor. Quero. É interessante como o profeta aqui, ele não espera que sua motivação, sua alegria, o que quer que fosse, viesse de fonte exterior, viesse de fonte externa. Ele diz: eu vou fazer isso. Eu vou buscar lá dentro de mim, eu vou buscar lá no meu interior, eu vou buscar lá no âmago do meu coração, aquilo que me pode dar esperança. Não terceirize a sua motivação, não terceirize a sua esperança. Ela está dentro de você, ela vive dentro de você, a alegria vive dentro de você. Você não precisa de algo externo para se alegrar, você não precisa de algo externo para lhe motivar, você não precisa de algo externo para lhe dar esperança. Volte-se para dentro de você mesmo, volte-se para si, volte-se para o seu interior. Não busque essa motivação de fora. Ninguém será capaz de motivá-lo, nenhuma música será capaz de motivá-lo, nenhuma pregação será capaz de motivá-lo, nenhuma mensagem será capaz de motivá-lo, nenhum filme de comédia será capaz de alegrá-lo. Nenhuma música, nenhuma palavra será capaz de lhe dar esperança, porque ela existe dentro de você. Ela está dentro de você, ela habita no seu âmago, ela está dentro do seu interior. Então é você que tem que se levantar. Não espere ninguém levantá-lo, não espere ninguém estender a mão. Levante-se. Eu acho interessante como Jesus muitas vezes chegou diante de alguns aleijados, aqueles que não podiam andar de alguma maneira, e Jesus chegava para ele e dizia assim: levante-se e ande. Ele nunca estendeu a mão, ele nunca colocou a mão para o indivíduo segurar e ele erguer. Jesus olha e dá a palavra, Jesus olha e dá a mensagem, Jesus olha e dá a ordem. Mas quem tem que se levantar e quem tem que se erguer, quem tem que encontrar forças para caminhar, é você, meu irmão, é você, minha irmã. Essa força está dentro de você, essa motivação está dentro de você. Não é ninguém que vai lhe estender a mão, até porque no momento, principalmente no momento como esse, todos estão desanimados, decaídos, desesperançosos. Então não busque em nenhum outro contexto, não busque do lado de fora, não terceirize a sua motivação. Ele diz: eu quero. Mas tem uma outra coisa interessante aqui. Ele diz: eu vou rebuscar lá na minha memória, eu vou trazer a minha lembrança. Sabe por quê? Porque num quadro como esse que ele estava vivendo, não havia perspectiva de futuro. Então não tinha como olhar para frente nesse momento,
não tinha como olhar para o futuro não oferecia perspectiva, o futuro não oferecia otimismo, o futuro só oferecia incertezas, o futuro trazia mais perguntas do que respostas. Então ele diz: eu não vou olhar para o futuro, eu vou olhar para o meu passado. Eu vou resgatar na minha memória as lembranças de todos os feitos maravilhosos do Senhor. Vou me alimentar da lembrança de tudo que Ele já fez. Só assim vou poder continuar caminhando. Vou trazer à tona toda a lembrança de quantas vezes eu estava angustiado e Ele me alegrou. De quantas vezes eu estava fraco e Ele me fortaleceu. Vou me lembrar de tantas vezes que eu estava caído e Ele me levantou. Vou me lembrar de quantas vezes eu me senti sozinho e os seus braços me ampararam. Vou me alimentar das lembranças. Vou me alimentar das memórias. Vou me alimentar de tudo aquilo que de alguma maneira Deus me traz à tona agora, para confirmar: eu sou bom. Você sabe que eu sou bom. Você já viu que eu sou bom. Você já experimentou que eu sou bom. E as minhas misericórdias duram para sempre. Mas tem uma outra coisa aqui. Ele diz: além de eu buscar a minha motivação dentro de mim, uma motivação que está dentro do meu ser, no meu âmago, além de buscar lá na minha memória, lá no meu passado, além de eu entender que o futuro que não me oferece perspectiva me desafia a olhar para trás e ver o quanto Deus já realizou. O profeta diz: vou trazer à memória o que pode dar esperança para mim. O que pode pintar o quadro que é cinza em um quadro colorido? O que é capaz de me fazer ver um céu sombrio e fechado em um céu azul, estrelado ou ensolarado? Sabe por quê? Porque em momentos como esse, que o profeta estava vivenciando, em momentos como esse, em que o quadro que ele estava visualizando não era muito alentador, é normal que quando a gente faça um exercício de memória para buscar lembranças lá do passado, na maioria das vezes só coisas ruins vêm. Porque o sentimento impulsiona que venha à tona lembranças ruins, coisas ruins, sentimentos ruins. Mas sabe o que o profeta diz? Eu vou fazer um exercício de memória. Eu vou fazer um exercício de lembrança, apenas para fixar a minha cabeça, a minha lembrança, naquilo que pode me dar esperança. Vou pensar, vou lembrar de coisas capazes de alimentar a minha esperança. Vou pensar em coisas capazes de revigorar as minhas certezas. Vou lembrar de coisas que sejam capazes de renovar as minhas forças. Não vou permitir que venha à tona lembranças ruins. Não vou permitir que venha à tona pensamentos dolorosos. Vou fazer um exercício de memória bem positiva, bem esperançosa. E finalmente,
dentre tudo aquilo que poderia vir no pacote de lembranças boas, gostosas, maravilhosas para o profeta Jeremias, ele lembrou de uma coisa. Ele disse que iria enfatizar, colocar o seu foco em uma coisa: o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom. Suas misericórdias, sua fidelidade dura de geração em geração. Vou colocar a minha mente, concentrar os meus pensamentos, alimentar a minha alma das lembranças e dos bons momentos em que Deus foi tão bom para mim. E se Ele foi bom outrora, Ele é bom hoje e será bom amanhã. Que as misericórdias do Senhor, que a bondade de Deus, que a sua fidelidade seja o alimento do seu coração todos os dias da sua vida. Essa é a nossa oração e a nossa petição, em nome do Senhor Jesus.